Business, as empresas aqui presentes e a todos vocês que atenderam ao nosso convite. Nós vamos ter, nesses 2 meses, algumas atividades, a maioria... Desculpa te interromper só um minutinho. Já subiu a transmissão para o YouTube, Márcia? Não, a gente grava o evento, depois a gente transmite. Desculpa. É que a minha equipe aqui falou avisa, tal, aí desculpa interromper, Luísa, só para... Não, que nada. Obrigada, desculpa. Obrigado a você pelo alerta. Mas, enfim, nós vamos ter nesta nossa edição, nós vamos ter 4 webinars que vão acontecer no mês de maio, né? Esses webinars são, claro, tem um objetivo central de ampliar o conhecimento das empresas sobre o comércio, sobre as relações internacionais, aprimorar o conhecimento delas sobre os processos de exportação, de competitividade, conhecimento, informações sobre os mercados, de objetos de desejo, né? E também da prática das relações econômicas internacionais entre as empresas. Nós teremos também, nesta edição, 2 atividades presenciais. Maria Tereza vinha falando sobre como é bom, como é positivo nós, depois de tanto tempo de atividades quase que exclusivamente online, voltarmos a ter encontros presenciais, né? São encontros que não perderam a sua validade, pelo contrário, à medida em que escassearam, nós ficamos ansiando por ver as pessoas, né? Por encontrar as pessoas, para ter reuniões que até às vezes em quando derivam por conversa mole, mas que são conversas mole importantes, onde às vezes surgem ideias novas no contexto de uma conversa mais descontraída que o presencial favorece. Nós teremos participações, rodadas de negócio em 2 feiras importantes que acontecerão nesse mês, agora, nesse mês de maio. Já chegou? Uma feira dedicada a produtos orgânicos. Perdão, Márcia. Não, é só pedir para a Elaine, por favor, baixar o microfone dela, que senão está interferindo aqui na sua fala. Tá. Nós vamos ter 2 feiras importantes, e, aliás, feiras, Aline, objeto da reunião convocada pelo prefeito amanhã, né? Como posicionar cada vez mais a cidade de São Paulo como centro de acolhimento de feiras de negócios, e que casarão essas feiras, a programação casarão negócios e também entre as empresas, e também será uma ocasião para o estímulo do turismo em São Paulo, uma vez que se procurar promover atividades nos fins de semana, fazendo com que atraindo as pessoas para ficarem em São Paulo durante o fim de semana, depois das feiras. Muitas cidades já fazem isso. Eu mesmo conheci uma experiência extraordinária em Singapura, que levou à dinamização daquela cidade, que não precisava mais de nada, de nenhum estímulo para o seu desenvolvimento, mas que é uma nova vertente de desenvolvimento de Singapura. Então, nós teremos essas 2 feiras que vão acontecer agora no mês de maio, e nessas feiras acontecerão rodadas de negócios presenciais, tendo como objeto mercados da Argentina, da Colômbia, do Peru, do Chile e do México. Creio que são essas, não é, Márcia? Esse mercado. E da Bolívia também. Nós teremos também, no contexto desse International Business, reuniões que nós fazemos já há algum tempo, dedicadas à inteligência comercial. São reuniões em que participam consulados, câmaras de comércio, embaixadas brasileiras, e especialmente o setor de promoção comercial dessas embaixadas, onde se procura fornecer informações relevantes para empresas que desejam ingressar ou se consolidar em mercados de interesse dessas empresas. São, portanto, uma atividade desta edição que eu tenho certeza que será
mais exitosa ainda que a anterior. Na anterior, nós ficamos só no digital. Dessa vez, vamos ter digital e também presencial. Faremos também rodadas de negócio para ter... Os matchmakers já estão contratados tendo como alvo mercados que foram selecionados a partir de um questionário que nós mandamos para as empresas paulistanas, para saber qual é o mercado que elas mais desejariam conhecer e nos quais elas desejariam trabalhar. Então, é um tema, nós temos eu tenho certeza de que esse ano a nossa edição terá um êxito ainda maior que a do ano passado, onde tivemos cerca de 34, 85 milhões de dólares de negócios contratados entre as empresas, o que foi, sem dúvida nenhuma, um resultado importante. Esse ano, eu tenho certeza que vamos superar essa marca. Então, mais uma vez, Aline, agradeço muito a sua presença, o seu estímulo permanente. É muito bom trabalhar com você, trabalhar em colaboração com você e com a sua equipe. E vamos cada vez mais estreitar as nossas relações. E muito obrigado pela sua presença hoje. Bom, agora eu vou passar a palavra para a secretária Aline. Ela tem um compromisso hoje, como ela falou, com mais de 20 membros aí de câmaras e consulados presentes na cidade, então eu iria até apresentá-la, mas o principal dela, eu vou dizer que ela é uma defensora do comércio internacional. A carreira dela engloba essa parte dedicada aí às relações internacionais, e é uma coisa que ela sempre priorizou e continua priorizando, né? Então, a gente tem aí a grata surpresa de ter dois dirigentes, doutora Luiz e Aline, que dão muito valor para essa questão do comércio internacional, né? A pauta da exportação é uma pauta que importa para a cidade. Então, secretária, por favor. Obrigada, Márcia. Mais uma vez, boa tarde a todos e todas. Aloysio, querido, obrigada pelas palavras generosas, pela parceria. Parabéns pela condução da São Paulo Negócios e de todos esses programas. Aconteceu alguma coisa aqui? Bom, mais uma vez, obrigada aí pelas suas palavras e, Márcia, também pela introdução. De fato, eu sou graduada e pós-graduada em Relações Internacionais, e minha pós-graduação era sobre negócios internacionais, né? Então, realmente, são muitos anos apoiando a causa, trabalhando pela causa, e, de fato, hoje, como secretária de Desenvolvimento Econômico da maior cidade do Brasil, eu não podia deixar de ser uma apoiadora, né, Márcia, dessa causa da internacionalização, seja na atração dos investimentos internacionais, seja na exportação e até na importação, né? Porque o comércio internacional é uma via de mão dupla. Então, a importação ela também é importante. A gente só precisa sempre estar buscando um equilíbrio para a gente ter uma saúde econômica, né? Muito boa. Eu queria deixar aqui meus cumprimentos também para o professor Jorge, para a doutora Maria Tereza Fleury, um prazer estar com eles aqui. Eu lamento não poder assistir toda a fala que virá depois, tenho certeza que vai ser muito rica, muito interessante, e que a gente, se ficasse aqui debatendo juntos, ia poder passar horas trocando ideias sobre o tema, porque acho que somos todos apaixonados pela causa, né? Queria cumprimentar também todos os representantes de entidades e de empresas que estão aqui conosco. Para vocês e por vocês, a gente faz política pública, nós temos aí um grande compromisso de apoiar o desenvolvimento de negócios na cidade, sejam eles negócios locais, sejam eles negócios nacionais, sejam eles negócios internacionais. Então, contem conosco em todas as nossas frentes de atuação. E trazer aqui um abraço do prefeito Ricardo Nunes, né? O prefeito Ricardo Nunes é um prefeito muito empreendedor, que está muito comprometido, inclusive assumiu aí nesse momento fim de pandemia, né? Um momento de retomada econômica, está muito comprometido justamente com a atração de novos investimentos, com a geração de negócios e de empregos na cidade de São Paulo. Acho muito bonito, ele é apaixonado falando sobre isso. Então, eu trago aqui também um abraço dele e até trazendo uma boa notícia, né, Luiz? Dizendo que aqui no nosso novo plano de trabalho, na relação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que nós dirigimos com a São Paulo Negócios, nós conseguimos ampliar o nosso orçamento, o que é sinal de que essas políticas públicas estão cada vez mais valorizadas e são cada vez mais estratégicas para a cidade. Então, não por acaso, a gente está aqui na abertura do São Paulo International Business, que, como disse o Aloysio, né, começou com alguns dias, aí daqui a pouco vai ser International Beer Year, né? E não só Week. Então, é uma alegria a gente estar aqui.
dizer para vocês assim que acho que a professora Maria Tereza e o professor Jorge vão falar mais sobre isso, e o doutor Aloysio, que foi o nosso chanceler, sabe disso muito melhor que eu. O Brasil é um país que tem, para o cenário internacional, vantagens e desvantagens, né? Como tudo na vida, né, você tem duas faces, né? Como todos nós, temos qualidades e defeitos e tal. Mas a nossa grande arte é saber explorar bem as nossas boas qualidades, as oportunidades, o famoso fazer do limão uma limonada e aproveitar os mercados e as chances de ativação econômica que a gente tem. Uma das coisas que eu acho mais fantásticas em relação à posição do Brasil no comércio internacional é o quanto a gente consegue ser um global player, né? A gente consegue ter o nosso comércio internacional dividido entre várias regiões do mundo, diferentemente de alguns países que têm o comércio 70%, 80%, 90% de comércio com um parceiro só. O Brasil tem uma diversificação de mercados. A gente consegue fazer negócio com a Ásia, com a América do Norte, com a América Latina, com a Europa, e só aí já reside uma das grandes oportunidades que a gente tem no comércio internacional. Claro que nós temos também, por outro lado, um desafio. Nós somos um país que está mais longe de muitos desses players, mas tudo isso, né, para a gente conseguir superar as desvantagens, a gente tem profissionais muito capacitados na área de logística, na área de treinamento e tal. Então, eu acho que a gente precisa entender como país que o Brasil tem que estar cada vez mais inserido no cenário internacional. E a gente tem uma série de políticas públicas, inclusive em outras esferas, estadual, nacional, mas a cidade de São Paulo enxergando isso, né, que a gente tem um mundo de oportunidades, está apostando cada vez mais nesse caminho da internacionalização. A internacionalização para uma cidade cosmopolita como São Paulo, ela é fundamental, porque não somente ela traz recursos, né? Não somente a gente vai ter aí um ingresso de dólares, euros, ou seja lá o que for, mas a gente traz uma capacidade de entender mais sobre competitividade, né? A gente traz a capacidade, essa foi uma das grandes vantagens quando teve a abertura, né, dos mercados, a gente começou a ser mais competitivo, porque a gente não compete mais só com a Dona Maria, com o seu Joãozinho que está do lado, a gente compete com os maiores players globais. Então, isso traz uma capacidade da gente se transformar num ator mais relevante, mais inovador, mais competitivo, e é isso que a cidade de São Paulo quer. A cidade de São Paulo quer sempre estar à frente, quer sempre estar... Acho que tem algum microfone aberto. A cidade de São Paulo quer sempre estar à frente, a cidade de São Paulo quer sempre ter os melhores empresários, as melhores soluções, os melhores serviços, e eu acho que nesse grupo aqui, que a gente tem algumas dezenas de pessoas, pela análise que eu fiz, a gente já tem também um perfil interessante, né? Porque a gente tem representantes de indústrias, representantes de serviços, né? A gente não tem, claro, pelas características da cidade de São Paulo, exportadores de commodities, e a gente tem o maior orgulho de ser um país que exporta muito commodity, mas quando a gente faz uma política de desenvolvimento econômico, a gente também tem que impulsionar as vocações da cidade, né? Então, a gente está aqui para falar sobre exportação de bens e serviços de alto valor agregado. Então, a gente está falando sobre justamente a inovação e a competitividade para que a gente possa está sempre numa posição de dianteira. São Paulo sempre foi a locomotiva do Brasil, tem que continuar sendo. Para isso, tem que ter muitas empresas exportadoras, muitas empresas que têm a capacidade de competir globalmente, porque isso, inclusive, dá a elas a capacidade de competir globalmente aqui dentro. Ou seja, competir com o concorrente internacional que vier vender aqui. Como eu disse, a gente não tem nada contra competidores internacionais virem vender aqui, né? Mas a gente também tem que ter benefícios para o nosso povo, para as nossas empresas. Então, eu estou aqui hoje, nesse momento, falando de um lugar que representa um pouco isso. A gente está falando de um centro de inovação verde, né, uma política chamada Green Sampa, onde a gente fomenta a economia verde, inovação, tecnologia, negócios ambientais, e a gente está aqui chamando também, nós temos cônsules e câmaras de 25 países conosco hoje, chamando eles para vir fazer negócio no Brasil. Só que muitas vezes, para eles virem fazer negócio no Brasil, eles precisam se associar com uma empresa local. E essa empresa local, às vezes, é uma empresa que também é exportadora. Então, ou seja, você quando se torna exportador e se torna capaz de atuar no mercado internacional,
internacional, você pode até atuar no seu próprio país com um ator externo que venha para cá e faça uma joint venture com vocês. Então, eu acho que quem está aqui com a gente, né, já tá à frente, eu brinco, já está com a mente aberta, já está numa posição diferenciada, já tem esclarecimento. Então, parabéns por terem se inscrito, por participarem. Aproveitem de todos esses serviços que a São Paulo Negócios, através da Prefeitura de São Paulo, né? A Prefeitura de São Paulo, através da São Paulo Negócios, vai trazer, de qualificação, de inteligência, o Aloysio falou, a inteligência de mercado é fundamental. Inteligência de mercado é fundamental até para você atuar na sua própria cidade, quem dirá para atuar no mercado internacional. Os serviços de matchmaking, eu prometi para o senador Aloysio da última vez, uns meses atrás, vamos colocar mais dinheiro para fazer matchmaking, né? Porque o matchmaking, para usar uma linguagem do momento, né, Aloysio? O matchmaking é o Tinder do comércio internacional, né, Márcia? Você vai pegar quem está vendendo com quem está comprando, vai dar match para poder sair negócio. Então, já estamos contratando, Aline. Então, a gente está investindo cada vez mais nisso, e é bom eles que estão aqui com a gente saberem que isso facilita muito a jornada do exportador, né? Porque também, só para finalizar, não quero falar muito, mas a gente também não pode iludir o empreendedor ou o exportador dizendo que vão ser só alegrias, né? Essa jornada, ela tem desafios, mas o que eu acho que a mensagem principal que a gente tem que deixar aqui é que, apesar de ter desafios, vale muito a pena, porque isso traz uma capacidade de se tornar uma empresa, de se tornar um ator econômico mais pujante, mais parrudo, mais sustentável, mais competitivo. Então, finalizando aqui, dizendo que a cidade de São Paulo é uma cidade cosmopolita, uma cidade internacional, mas isso exige também que nós tenhamos empreendedores com esse espírito. Então, parabéns a vocês que têm esse espírito e que estão aqui se preparando para essa jornada, para serem cada vez mais eficientes, né? E também para ganhar um din-din em dólar, em euro, em libra, né? Porque isso também é bom, né? Além de ser competitivo e tal, dinheiro no bolso a gente também gosta, né, gente? Afinal de contas, isso movimenta a economia. Então, muito obrigada a todos, parabéns. Eu peço desculpa em não poder ficar até o final, vou ouvir aqui mais um pouquinho das palavras da Luísa e da Márcia, mas tenham aí em nós grandes parceiros para a jornada exportadora de vocês. Obrigada. Obrigada, secretária. Eu sei que você está aí com a sua agenda apertadíssima. O que eu queria ressaltar na sua fala, de tudo que você falou, é uma coisa muito importante que para nós é alegria, né? Primeiro, a gente ter conseguido aí incrementar o nosso orçamento, que nos permite fazer uma série de atividades que a gente queria fazer e que não podia, né? Ressaltar a importância da retomada econômica nesse momento que as empresas precisam e que a cidade de São Paulo está sendo pioneira aí no sentido de ter vacinado todo mundo, né? Tá a capital aí mundial da vacina. Acho que isso merece comemoração e acho que também merece comemoração o alinhamento que a gente tem com a secretaria, né? Existem uma série de programas que a gente toca junto com a secretaria e atende aí as diretrizes principais do Plano Municipal do Desenvolvimento Econômico, né? Você mencionou aí a Green Sampa, é uma das pautas que a gente tem também, apoiar as empresas aí que têm orgânicos sustentáveis nessa feira que a doutora Luiz mencionou, a Naturaltec e a BioBrasil Fair, né, que são feiras dedicadas aos orgânicos naturais e sustentáveis, né, e dizer que, bem, enfim, temos uma expectativa aí de bons resultados com esse evento que a gente começa a partir de hoje, né? Está inaugurada oficialmente a 5ª edição da SP International Business, né? Daqui a gente vai ter uma programação extensa aí, como o doutor Aloysio falou, de webinars e rodadas de negócio, rodadas de atendimento com as empresas. Eu tenho um aviso importante para dizer para vocês, empresas que estão aqui, que a empresa contratada de matchmaking, que é a Orbis, já vai começar o contato com as empresas que estão inscritas na rodada a partir de amanhã, já vai falar com todas as empresas inscritas para entender aí produto, perfil de comprador, então as empresas já vão começar a receber esses contatos. Queria dizer também que vale muito, muito, muito a pena investir
nessas rodadas que a gente está proporcionando. O ano passado a gente só fez online e mesmo assim nós tivemos resultados surpreendentes. Então, para aquelas empresas que não puderem estar no presencial ou que os seus produtos não forem indicados para o presencial, nós teremos também as rodadas online e que vão facilitar a vida de muita gente, né? Eu queria mostrar aqui um pouquinho, pode passar o próximo slide, que é um slide importante que mostra... Opa, caiu. Gente, obrigada, Tchau, licença, obrigada. viu? Tchau, Um Aline. abraço, sucesso, até mais. Oi. Eu acho que eu não estou conseguindo ver a minha apresentação. Está na tela? Aqui, ó, é uma coisa que eu quero deixar claro para as empresas que estão aqui. A programação da International Business, ela tem promoção de negócios, facilitação e inteligência comercial, né? Dentro da parte de promoção de negócios estão as rodadas, que a gente chama de Biz Buyers, né? A parte de... e também as rodadas de facilitação de negócio, que a gente chama de Biz Development, que são aquelas reuniões que acontecem com as embaixadas brasileiras em exercício no exterior, os setores comerciais das embaixadas. Essa programação ela vai começar depois de julho, né? Mudou o slide, por favor, volta. O seguinte, ó, e a parte de inteligência de mercado através do Biz Intelligence, que são as reuniões com as câmaras e consulados. Além disso, a gente tem feito aí relatórios atendendo a demandas customizadas das empresas relacionadas aos seus mercados. E vamos ter os warm-ups e o BizTalks. BizTalks são gravações feitas com empresários narrando aí as suas trajetórias de sucesso em exportação. Para além disso, eu tenho uns pedidos para fazer. Pedir que as empresas mantenham seus microfones fechados e as suas câmeras abertas, porque um microfone aberto, às vezes sai um som aí e atrapalha o palestrante, né? Pedir também que escrevam as perguntas no chat, a Daniela vai fazer a gestão dessas perguntas e vai passar para os palestrantes. Dizer também para vocês que todas as dúvidas que a gente não conseguir responder durante o evento, a gente vai responder por e-mail depois, né? Não sei se eu esqueci mais alguma coisa. Tem mais algum slide, Caleb? Aqui, ó, a programação dos nossos warm-ups, né? O primeiro hoje, aconteceu hoje. O próximo previsto para o dia 18 de maio, que vai falar de mindset exportador. No dia 24 de maio, a gente tem um que vai falar sobre competitividade, tecnologia e inovação. E, finalmente, no dia 31 de maio, a gente tem um warm-up preparatório para as rodadas, aí com a empresa de matchmaking e também com a Fernanda Iorio, que vai falar para a gente um pouquinho sobre técnicas de negociação. Eles vão ser juntos porque é o warm-up mais interativo que a gente tem. Para além disso, a gente tem aí nos dias 5, 12 e 19 de maio as rodadas de inteligência com as câmaras e consulados. São 15 câmaras e consulados que estão participando. Para o primeiro dia, a gente já tem 122 reuniões previstas, e o segundo e terceiro dia, a gente está construindo ainda as agendas, mas em breve a gente passa aí os resultados. Aqui estão as câmaras que vão participar. Essas câmaras foram selecionadas pelas empresas que participaram da pesquisa e preencheram o formulário. Pode passar. A rodada presencial, que vai de 6 a 10 de junho, nas feiras Naturaltech e a Biofair Brasil, que é dedicada a produtos naturais, orgânicos e saudáveis. E as reuniões online, de 13 a 30 de junho, para esses setores que estão abaixo descritos aí. Alimentos e bebidas, artigos para casa e decoração, comerciais e exportadoras, materiais de construção e serviços de arquitetura. Bom, lembrando aí os resultados que o doutor Aloysio já mencionou, no ano passado a gente alcançou mais de 37,9 milhões em expectativas de negócio, e foram realizados mais de 236 atendimentos a empresas da cidade. Na verdade, a gente atendeu outras empresas que não as municipais, por meio das parcerias que a gente tem com o Invest São Paulo, com o Sebrae e com as próprias associações setoriais parceiras. Então, a gente acaba atendendo uma gama muito maior de empresas, né?
Acho que é isso. Agora eu queria chamar o professor Jorge. Bom, eu vou apresentar resumidamente o professor Jorge, porque ele tem um currículo mega top. E assim, o professor é professor da FGV, é coordenador acadêmico do programa One MBA, que é um MBA para gestores globais aí, executivos globais, né? É doutor em administração de empresas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é presidente da Academy of International Business, capítulo América Latina e Caribe, membro do Comitê Estratégico de Governança Corporativa da Anshan, membro do Comitê Temático de Estratégia do IBGC, editor-chefe da Revista de Administração de Empresas, editor associado da International Business Review e da Multinational Business Review, mais de 16 anos de experiência com a indústria de óleo e gás, empresas digitais e nosso querido palestrante. Márcia, muito obrigado pela gentil apresentação. É um prazer estar aqui na São Paulo Negócios mais uma vez, a quem agradeço, na pessoa do doutor Luiz Ferreira, da secretária Aline Cardoso, que já saiu, da Márcia Gomide e da Daniela Felipe, né, e de todo mundo da São Paulo Negócios. A ideia é discutir as mudanças que estão acontecendo na forma de se fazer negócios internacionais, particularmente em termos das cadeias de suprimento, e depois a professora Maria Tereza Fleury vai falar algo muito importante. Eu vou terminar com digamos assim, uma recomendação para empresas brasileiras. A professora Maria Tereza vai explorar bastante essa recomendação e dizer como é que está o panorama, tá bom? Então, o Caleb vai estar passando para mim os slides. Caleb, pode passar para o próximo, por favor. Bom, as exportações brasileiras, né, a secretária Aline falou, elas são muito baseadas em commodities e produtos de relativamente pouco valor agregado. Então, commodities não é problema, o Brasil digamos assim, foi favorecido pela natureza e temos muito investimento em tecnologia, tá certo, para a produção dessas commodities. São commodities naturais, como petróleo e gás, mas com muita petróleo, gás, minério, mas com muita tecnologia na produção, nos processos, e produtos agrícolas também, com uma tecnologia fantástica desenvolvida pela Embrapa em parceria com vários produtores. Mas essa é a pauta de exportações brasileiras, que é bastante diversificada realmente. Nós não dependemos nem de um produto específico que domine a nossa pauta de exportações, nem de um país específico. O interessante é notar, nessa parte à direita aí do slide, nos últimos 4 anos, até 2021, como tem variado as exportações brasileiras para determinados blocos geográficos. A gente nota que tem aumentado cerca de 14% ao ano para a Ásia, 5% para a União Europeia, 5% também para a América do Norte, mas tem caído a exportação para países da América do Sul. Tá? A gente vai ver que, vamos discutir as cadeias globais de suprimentos, se elas estão se tornando mais regionais, e parece que sim. O que isso pode significar para os exportadores brasileiros e importadores brasileiros e para as grandes empresas multinacionais brasileiras, mas que têm uma base de produção no Brasil? Próximo, Caleb, por favor. Então, há discussão sobre se os imperativos para a globalização continuam, ou seja, se continua havendo pressões para manter ou aumentar a globalização, e tem um artigo que trata desse tema, mas também tem havido muitos artigos que tratam dizendo o seguinte: pelo jeito, a regionalização vai prevalecer, ou seja, as cadeias de suprimentos vão se tornar mais geograficamente contidas. Então, 2 artigos ali sugestivos, né? E abaixo tem um artigo que está ali no meio, porque ele trata dos dois. Ele diz o seguinte: a pressão para a globalização continua em algumas indústrias, enquanto a pressão para a regionalização acontece em outras indústrias. Vamos chegar lá. Próximo, por favor, Caleb. Então, o que está afetando a globalização, certo? E está fazendo uma pressão para a regionalização dessas cadeias de suprimento, ou seja, para que as empresas comecem a se relacionar com fornecedores mais próximos. A gente vai ver que não é só geograficamente, não, também politicamente, e distribuidores mais próximos, clientes mais próximos. A gente já conhecia os vários problemas que afetavam as cadeias de suprimento, que podiam tirar a confiabilidade, problemas climáticos, greves, catástrofes, acidentes diversos. Mas agora, com a Covid e com esse conflito da Rússia e Ucrânia, tá certo? Nós temos mais alguns problemas acontecendo.
a percepção de desigualdades que tem havido, que a globalização, embora, digamos assim, a pobreza no mundo tenha diminuído, a desigualdade aumentou. O que quer dizer que os pobres ficaram, em geral, menos pobres, mas os ricos ficaram mais ricos ainda. Tal. E isso está fazendo uma pressão para alguns sentimentos anti-globalização e também surgimento de populismo, nacionalismo, tá certo? E até intervenção que a gente tem observado em alguns países nas economias. Tal. Inclusive, alguns acordos têm sido quebrados unilateralmente. Isso daí sugere que estamos em risco de não ter como manter a tal da globalização, essa liberdade de fluxo de produtos e serviços, fluxos de capitais, fluxo de informação, fluxo de pessoas mesmo. Pessoas nunca foram tão livres para circular entre países. Enfim, a globalização também, as respostas não foram iguais, né? Tem havido muita mudança, diferença entre os países. Então, agora, esse conflito da Rússia com a Ucrânia está forçando ainda mais os países a pensar o seguinte: eu preciso me relacionar com outros países, com empresas de países que sejam confiáveis. E a questão é que parece que a confiança não está mais na capacidade das empresas de honrarem seus compromissos, nem na capacidade dos países manterem os tratados, mas a confiança está mais em você estar politicamente alinhado com as suas fontes de suprimento e os seus clientes e distribuidores. Isso é uma mudança muito grande. Então, parece que a escolha de fornecedores, de distribuidores de clientes não se dará mais apenas por razões econômicas, mas também por razões de proximidade, similaridade, ou alinhamento político, o que claramente tende a prejudicar, do ponto de vista econômico, certo, essas operações. Vamos seguir para o próximo, por favor. Muito bem. E é claro que a Covid também levou a uma série de disrupções, uma série de falhas aí, né? Alguns navios chegavam no lugar, não podiam voltar, os containers ficavam por lá, então você não tinha mais container para transportar produtos para outros lugares. Frete também ficou muito caro, tá certo? E assim, várias fraudes acontecendo, vários comportamentos oportunísticos aí, que minou também a confiança das empresas em alguns de seus fornecedores. Tal. Daí, mais uma razão para se buscar uma produção mais próxima, tá certo, dos seus clientes, e as empresas compradoras, né, que importam, vão querer, fazem parte das cadeias globais, vão querer possivelmente estar mais próximos, também fornecedores mais próximos, em países politicamente alinhados. Tudo isso sugere uma regionalização. Vamos pensar nas empresas brasileiras, a maior parte dessas empresas, que são exportadoras, tá, elas são exportadoras de produtos intermediários, tá, que elas vão estar vendendo esses produtos para empresas que vão combiná-los com outros produtos e fazer produtos de maior valor agregado para reexportar. É provável que empresas que compravam antes, mas que estejam mais distantes, ou em países politicamente talvez não alinhados com o Brasil, não queiram mais comprar do Brasil. O que é mais provável ainda é que uma empresa brasileira, por exemplo, que estivesse fortemente, quase toda a sua produção vendida por uma outra grande empresa multinacional, vai acabar não sendo mais uma fornecedora preferencial dessa empresa e vai ter que buscar outros clientes. Não é ruim de todo, porque às vezes a empresa ficava dependente de um grande cliente, mas temos que saber que vamos ter que buscar vamos ter que nos relacionar com muitos, né? Pegando a analogia do Tinder, que a secretária Aline falou, talvez a gente tenha que estar com várias relações abertas, todas elas transparentes, digamos assim, mas cada um se relacionando com várias pessoas. É uma possibilidade. Vamos ver como fazer isso de uma forma confiável e transparente, e isso não vai estar só nos contratos, que nós já vamos ver. O próximo, por favor, Caleb. Tá? Então é isso, vai haver um aumento do número de fornecedores para o mesmo componente, uma diversificação geográfica, as empresas comprando de vários países, possivelmente nós, como exportadores, exportando para mais do que um país, para mais do que uma empresa também. Tá? A questão do alinhamento político vai ser talvez mais importante do que a proximidade geográfica. Isso é uma escolha agora de países. As empresas não conseguem definir o alinhamento político que o Brasil vai ter, mas claramente o mundo não vai ser mais um mundo unipolar, com os Estados Unidos dominando, provavelmente vai ser um mundo multipolar, tá? E principalmente Estados Unidos, talvez a União Europeia, talvez Estados Unidos e a União Europeia juntos,
China de um lado, ou talvez a China em um bloco asiático, tá certo? E vão ver como é que a Rússia também, talvez nesse bloco asiático, e vão ver como é que o Brasil, se o Brasil consegue manter uma posição de neutralidade, o que talvez não seja possível. Claramente, o senador Aloysio pode falar com muito mais propriedade do que eu sobre isso. O Brasil talvez tenha que fazer escolhas, tá certo? De alinhamento político. Mas, claramente, no final do slide aí, a eficiência continua sendo muito importante, eficiência em custos, mas busca-se algo que é aquela preparação que a gente chama de just in case, quer dizer, vai que aconteça, tá certo? Então, a gente tem que ter planos de contingência. A gente vai sacrificar um pouco a eficiência econômica em prol de não correr o risco de ter a cadeia de suprimentos rompida, tá certo? Ou a gente ficar fora da cadeia de suprimentos. O interessante é que a gente pensa muito em produtos, mas está acontecendo também em serviços. E talvez em alguns serviços essa regionalização fique mais clara ainda. Claramente, a China, nas mídias sociais, já é totalmente nacional, nem regional ela é. Talvez a Rússia também fique mais nacional. Então, talvez o e-commerce também seja afetado por conta disso. Então, é possível que haja uma regionalização das cadeias de serviços também. Por favor, o próximo. Então, o desafio é o seguinte: antes se buscava o da esquerda ser o máximo possível enxuto. Isso não vai ser mais possível, porque quando você fica mais enxuto, é como se fosse uma corda totalmente retesada, como se fosse uma correia da bicicleta sem folga nenhuma. Qualquer solavanco, aquela correia arrebenta. Mas o lado direito também, que é ser resiliente demais, uma cadeia com uma certa folga demais, você perde eficiência. Tá? Então, onde é que vai estar esse equilíbrio? As empresas vão ter que buscar um novo equilíbrio, tanto as grandes empresas brasileiras que importam e depois reexportam também, ou compram componentes de outros países, quanto as empresas médias e pequenas, que são exportadoras para outros ou importam de outros países. Tá? O próximo, por favor. Interessante essa pesquisa que a McKinsey fez, com 60 executivos, não é um número muito grande, mas são executivos, digamos assim, bastante engajados com negócios internacionais. 53% deles afirmaram que já tem uma dupla fonte de suprimento de matérias-primas, não confiam mais numa fonte só. 47% aumentaram o estoque, pelo menos de insumos críticos, aqueles que não podem faltar na produção. Obviamente, esse estoque aumentado é custo de capital que você tem que pagar, é risco de obsolescência, é risco de perda, às vezes são custos de armazenagem, de manutenção do estoque, mas é em prol de você não parar a tua produção. 40% já estão priorizando proximidade do local e aumentando a base de fornecedores, e, portanto, 38%, é parecido com o anterior, estão buscando regionalizar, estão participando de cadeias regionalizadas de suprimento. Próximo, por favor. Agora, esse padrão, não podemos falar a globalização de uma forma geral, regionalização de uma forma geral. Vamos ver cada um de nós que está aqui no webinar refletir em que indústrias as nossas empresas se encontram. Então, naquelas indústrias em que custo baixo e, portanto, dependência de escala, eficiência nos processos é essencial, em que os clientes compram por preço, os produtos são mais comoditizados, é claro que a pressão por globalização continua, tá certo? As empresas têm que continuar buscando o máximo possível de eficiência operacional. Tá? Agora, também, algumas indústrias, você não tem escolha, os insumos estão onde estão. Geologicamente, o petróleo está mais em alguns países, o minério está em alguns países, tá certo? A agricultura, obviamente, a gente consegue produzir muito mais no Brasil, na África e em alguns outros países do que demais países. Tá? Nesses casos aí, vai continuar havendo uma globalização no sentido que você vai continuar vendendo esses produtos para o mundo inteiro. Tá? A agricultura brasileira eu escutei uma apresentação do ex-presidente da Embrapa 2 anos atrás, que dizia que o Brasil vai alimentar 40% das necessidades do mundo até 2030. Se isso for verdade, o Brasil não vai ficar regionalizado na agricultura. Os nossos agricultores, nossa produção agrícola vai ser espalhada para vários países. Tá? Até porque o consumo não vai estar só na América do Sul. Agora, em algumas indústrias, claramente há uma pressão para uma regionalização, proximidade entre fornecedores e compradores. Naqueles casos em que resiliência e confiabilidade são críticos, você não pode deixar de ter, tá certo? Então, você vai ter que se relacionar com alguém que seja mais próximo, onde há menos probabilidade de haver falhas no suprimento. Tá? Há muito também a questão da segurança nacional, e é uma discussão, que indústrias são, digamos assim, críticas para a segurança nacional? Será que são alimentos? Será que são produtos farmacêuticos? Será que são equipamentos médicos, materiais, sei lá, bélicos? Não sei, tá certo? Energia?
tá? Alguns países vão definir que indústrias são consideradas de segurança nacional, e aí claramente vai haver um favorecimento para fornecedores mais próximos, ou mais ainda, para a autossuficiência dos países. E nesse caso, se um país definir, o Brasil, digamos, produz farmacêuticos, tá? Temos vários laboratórios brasileiros. Se algum país decidir que vai fazer produção local, fica bloqueado praticamente para exportações brasileiras e de outros países. E a questão de algumas indústrias que vão ser consideradas, de algumas tecnologias que vão ser consideradas essenciais para a soberania nacional também. Então, isso é possível que haja uma nacionalização, meio que não nem uma regionalização. Alguns países buscando ser autossuficientes. O próximo, por favor. Agora, como é que se organiza a tal da governança dessa cadeia de suprimento? A gente pode pensar em dois extremos. A hierarquia total, que é quando uma grande empresa controla praticamente tudo, certo? Ou mesmo ela faz, e os canais cativos, que é isso? A grande empresa não faz tudo, mas ela domina, ela dá as ordens, ela orquestra tudo, tá certo? Muito bem. No lado de baixo, temos as transações de mercado, em que ninguém domina ninguém, não há contratos de longo prazo, são tudo transações mais spot, tudo. Agora, interessante, esse do meio, são os canais relacionais, tá? Que vão ser muito mais, digamos assim, organizados em termos da confiança mútua, tá? E menos, digamos assim, determinados por contratos formais, por necessidade de recurso a tribunais ou arbitragem internacional quando alguém viola o contrato. É como o seguinte, vou voltar ao exemplo aí do Tinder. Vai que o Tinder evoluiu, e olha que eu e a secretária Aline não combinamos falar sobre o Tinder, e eu não sou, eu só conheço o Tinder por ouvir falar, que eu nunca me cadastrei lá. Mas vai que no relacionamento do Tinder ele evolui e vira um casamento. Você não espera que num casamento as pessoas fiquem a toda hora olhando para o contrato. Olha só, nós combinamos fazer isso, você não fez, tá certo? Aí, se você não fez, vou recorrer a um advogado, nós já combinamos que tem aqui um árbitro para resolver nossas diferenças. O casamento era a base da confiança, era a base do entendimento de que há objetivos de longo prazo maiores que fazem com que as partes queiram resolver, tá certo? As suas diferenças, queiram, digamos assim, encontrar um novo equilíbrio. Não há casamento em que as pessoas estejam sempre assim, a vida inteira, harmoniosamente, nunca discordaram, sempre felizes. Não, há várias diferenças. A questão é como se resolve essas diferenças. Então, para haver mais confiabilidade nessas cadeias, é preciso passar de uma visão transacional, certo? Quase como se cada transação fosse dependente das outras, para uma visão relacional, em que cada transação constrói e reforça um relacionamento de longo prazo. Isso é muito bonito e é mais fácil falar do que fazer. Não estamos acostumados a trabalhar assim. O brasileiro, em particular, não é propriamente, digamos assim, a cultura mais digamos assim, de parceria, de você, digamos assim, de você dividir as responsabilidades. O brasileiro, de uma forma geral, tem uma cultura mais hierárquica, está acostumado com hierarquia, funciona bem com hierarquia. Agora a gente tem que, talvez, se pensar em se relacionar de uma forma mais equitativa. Mas eu sou brasileiro. Empresas americanas, está certo, da Europa Ocidental, também tentam impor, mas as americanas, está certo, as chinesas, certamente, tentam impor as suas visões nas cadeias. Será que elas vão evoluir para uma forma maior de confiança? Vamos passar para o próximo, por favor. Tá? E aí, eu gostei muito desse framework aqui, desse referencial, que diz o seguinte: para você construir resiliência, você tem que buscar essas 4 capacitações. Bom, capacitação para colaboração, para você definir em conjunto com os demais da tua cadeia as suas estratégias. Não é ficar só cada um pedindo, faz um pedido aqui, não. Entende o que o teu fornecedor, qual a estratégia de longo prazo do teu cliente, qual a estratégia de longo prazo do teu fornecedor também, e tente construir algo em conjunto, que assim vocês vão ver o seguinte: eu valho mais, tá certo? Eu consigo mais junto com os outros do que fazendo atividades spot transacionais a cada momento. Segundo, a capacitação a desenvolver é a visibilidade sobre as outras partes da cadeia. Em vez de você olhar para si mesmo e ser cada vez mais eficiente no que você faz,
tente olhar para o que os outros estão fazendo, tente olhar se lá na frente a indústria do teu cliente está sofrendo alguma ruptura, e o que isso pode significar para você. Sabe? Busque mais informações, e nisso a São Paulo Negócios certamente pode colaborar muito com essas feiras de negócio, com todo o suporte que dá, porque isso precisa de visibilidade e precisa de intenção. Você não se concentrar só em você mesmo e querer saber mais sobre os outros que se relacionam com você. Flexibilidade, obviamente, para você estar preparado para fazer mudanças, você está se relacionando com mais fontes de suprimento, mais clientes também. E, por fim, que é super importante, essa orientação analítica e que ainda falta, mas que a digitalização das empresas vai se tornar importante. A professora Maria Tereza vai abordar isso com bastante mais detalhe. Orientação analítica, fazer modelagem e-mail, fazer projeção. Agora, essas 4 competências, capacidades em conjunto, a sinergia entre elas é que pode aumentar a resiliência das empresas, pode fazer com que a empresa se torne mais necessária e uma parceira mais desejada nas cadeias de suprimento e não fique dependendo de um ou de outro fornecedor ou cliente. O próximo, por favor, Caleb. Tá bom? Falei essa sinergia. E a questão é a seguinte, a resiliência não vai estar em cada empresa. A resiliência vai estar nessa rede, nesse conjunto, nesse ecossistema de empresas. Como desenvolver isso é um novo mindset, uma nova mentalidade, de que não sou eu apenas um elo mais eficiente nesta cadeia, tá certo? A minha eficiência e o meu sucesso depende do sucesso dos demais nesta cadeia. Não é o seguinte, o problema meu eu resolvi, os outros que resolvam os deles. Os problemas são de todos. Tentar resolver isso em conjunto exige uma mudança de mentalidade. Tá? Próximo. Já comentei isso, que o mundo talvez não seja mais, certamente não vai ser mais unipolar, nem bipolar. Tá? Agora, essa multipolaridade, nós sabemos ainda como é que vai ser, qual vai ser a posição da Índia, da China, da Rússia, tá certo? Tá? Vamos ver como é que os países vão se alinhar politicamente. Tá? Agora, o certo é que o dólar vai continuar como moeda de transação, tá certo? Vai dominar. Não adianta a Rússia dizer que quer que me pague em rublo, aquilo é temporário e vai ser pouco representativo. Pode ser o seguinte, outra moeda pode substituir o dólar? Pode, mas tem que ser uma moeda que o país não possa manipular. Claramente não pode ser o yuan chinês, o renminbi chinês, porque a China, a gente sabe que manipula o câmbio. Então, tem que ser uma moeda em que o governo não interfira. Tá? Não está fácil. E leva, talvez, 1, 2 décadas para fazer uma mudança dessa. Então, o dólar vai continuar dominando as transações internacionais. Não sei falar como é que vão ficar as criptomoedas, mas, por enquanto, estão longe de serem uma capacidade de dar confiança nas transações internacionais. Próximo. Agora, nós temos alguns blocos regionais aqui, né, na América Latina. Tá? A maioria delas são zonas de livre comércio, peço perdão por estar em inglês esse slide aí, tá certo? O Mercosul supostamente seria uma união alfandegária, na prática nunca se tornou realmente uma união alfandegária, mas é um pouquinho mais do que uma zona de livre comércio. Mas nada na América do Sul chegou perto da União Europeia. Nada, certo? E nem temos, o professor Luiz, o doutor Luiz pode falar melhor se temos algum plano para isso. Eu não vejo. Não. Agora, é interessante o seguinte, algumas das alianças, como a APEC, tá certo? Da Aliança Ásia-Pacífico, o Chile, México, Peru, tal, alguns países asiáticos, ela é muito mais atuante do que o Mercosul. Os países são mais alinhados, tá certo? Há menos brigas entre eles. São países também, o Chile, o Peru e o México, principalmente Chile e Peru, que abraçaram a questão das reformas pró-mercado, de uma economia mais liberal. A Argentina, ao contrário, a Argentina ficou mais fechada. O Brasil é errático, né? Algumas horas libera mais, outras horas fecha mais a economia. Tal. Mas então fica mais difícil. Aquele acordo, União Europeia e Mercosul, sei. O doutor Luiz pode falar melhor, se um dia vai sair, mas falta confiança também na União Europeia de que o Mercosul consiga se entender internamente a ponto de honrar, inclusive, os compromissos externos. Tá? Isso pode nos prejudicar realmente nessa regionalização. Se vamos fazer regionalização, a gente não pode depender só da América Latina. Tá? Vamos tentar também fazer alguma relação, continuar com a Europa. Os nossos grandes compradores do Brasil são os Estados Unidos, Europa, Argentina, é verdade, e China. Tá? Mas não podemos ficar só regionalizados na América Latina e no Caribe. Próximo, por favor.
Então, tem outros acordos de cooperação aqui na América Latina, mas são mais acordos para questões sociais, políticas, aí não passam por comércio. Cooperações técnicas também. Próximo, por favor. Então, estou quase fechando. Então, o país, o LAC é Latin America and Caribbean, América Latina e Caribe, em cadeias de valor globais, na cadeias globais de suprimento, né? A América Latina é menos integrada do que outras regiões, tá certo? Sempre foi. Tá? E aí, nós já falamos, fornecer mais insumos intermediários e não produtos de maior valor agregado. Chile, México e Colômbia são os países mais integrados nas cadeias globais. Tá? O Brasil poderia aprender. Claro que o Brasil sempre teve um mercado doméstico muito grande, mas o México também. É claro que o México também se integrou muito com os Estados Unidos, agora com o Canadá, não é tanto com os outros países. Mas Chile e Colômbia são super integrados com outros países, principalmente na Ásia. Ok? Muito bem. A questão dos acordos, aquele Preferential Trade Agreements, acordos de comércio preferencial, tem até uma tradução melhor, acordos preferenciais de comércio, acho que é isso, né? Tá certo? Tem vários na América Latina, tá? Mas não são compatíveis entre si, não são consistentes entre si. Caramba, havia necessidade de a gente fazer um acordo, um protocolo que harmonizasse essas diferenças para a gente, até como bloco, ter mais força. Agora, quem vai liderar isso? Não temos na América Latina um país claramente líder. Tá? Há na América Latina uma disputa política para ver quem sobressai, tá certo? Então, isso dificulta a nossa competitividade. Né? Vamos lá, mais um pouquinho. Fechando. As empresas brasileiras podem investir em melhor questões ambientais e sociais, tá certo? Eu vou estar trabalhando, eu e a professora Maria Tereza estamos trabalhando com um projeto de multinacionais da Europa, como é que elas podem aumentar também, melhorar o desenvolvimento inclusivo na América Latina, e isso pode ser depois extrapolado para as empresas brasileiras, e fazendo isso, sendo mais socialmente e ambientalmente responsáveis, nós vamos ganhar espaço em várias cadeias globais de suprimento. Mais uma, por favor. Então, isso. Agora, digitalização é chave. Tá? Digitalização pode aumentar realmente a competitividade, em termos de redução de custos, e principalmente aumentar a confiabilidade. Tecnologias como blockchain, a integração de sistemas informacionais e computacionais, inteligência artificial, investimento nessas tecnologias reduz enormemente o risco de disrupção das cadeias globais. Tá? Então, uma otimização baseada em dados se torna essencial. A professora Maria Tereza vai explorar isso muito mais. Agora, precisa haver investimento em capital humano, tecnologia e pessoas, tá certo? Para que a gente possa realmente operar essas tecnologias. O Brasil, nós temos um problema de analfabetismo funcional. As pessoas sabem ler, mas muitas pessoas não entendem o que leem. Leem instruções e não sabem executar as instruções. Agora, o analfabetismo digital ainda é maior. Tá? Temos que superar essa lacuna. Mais um, por favor. Tá? E fechamos. É isso. Então, com isso, eu passo a palavra para a professora Maria Tereza, cujo tópico é exatamente a digitalização, não é, Maria Tereza? Antes, professor Jorge, obrigada. Eu queria só apresentar a professora Maria Tereza, agradecer aí pela sua apresentação. As perguntas podem ser feitas no chat. Eu não sei se a doutora Luiz quer colocar alguma coisa em relação ao que foi falado ou não, mas vou falar da professora Maria Tereza. Maria Tereza é professora de Estratégia Internacional na Faculdade Getúlio Vargas, presidente e fellow do Academy of International Business, sendo a primeira representante da América Latina a ocupar o posto. Fundadora e pesquisadora do Centro de Estudos em Competitividade Internacional da FGV, professora titular da FEA na USP, onde também já foi diretora e vice-diretora, membro dos conselhos do Instituto de Empresas de Madrid e do Centro de Estudos Latino-Americanos na Universidade de Beijing. Eu pulei ali a palavra que eu não sei falar, Xigua, não consigo. Membro do Conselho Editorial da Revista de Administração de Empresas, do International Journal of Emergency Markets e do Jornal Internacional Business Policy. Ex-diretora da FGV, da Escola de Administração de São Paulo, e foi visiting scholar em diversas universidades internacionais, como Cambridge, na França, Essex e Universidade de Sussex. Então, muito bem-vinda, professora Maria Tereza, muito obrigada por estar aqui conosco.
Obrigada. Eu queria agradecer muito o convite, agradecer muito o convite da Márcia, agradecer muito o convite do Aloísio, estar aqui com a secretária Márcia, com o Jorge, meu colega. É um prazer estar partilhando um pouco das nossas ideias, dos nossos projetos, das nossas questões. O Jorge já fez um primeiro trailer da minha apresentação. Eu vou focar mais a questão toda de como é que está acontecendo o tema da transformação digital nas empresas brasileiras, principalmente nas empresas que estão se internacionalizando ou que já são internacionais. Então, a minha ideia é estar trabalhando com vocês um pouquinho esse tema durante os próximos 30 minutos, ou 20 a 30 minutos, vamos ver o que a gente vai se colocando. Eu vou tentar, então, ver se eu consigo compartilhar minha tela. Se eu não conseguir, eu acho que eu vou pedir ajuda Ao Caleb. Ao Caleb para isso, mas vamos ver se sai, né? Eu quero aproveitar enquanto você compartilha, apresentar o meu time aqui, a Daniela Felipe, a Vitória, a Gisele, o Caleb e o Fernando, que estão comigo aqui nessa aventura chamada Diretoria de Exportações e Negócios. Partilhou? Não. Partilhou. Partilhou? Ah, que bom, que ótimo. Partilhou? Eu não estou vendo. É? Está todo mundo vendo aí a apresentação? Eu não estou vendo, não, Maria Tereza. Eu não. Então, não deu certo. Então, eu vou pedir... Será que deu? Se não der certo, eu acho que eu vou então pedir para o Caleb passar, porque eu acho que está dando alguma coisa errada. Pode ser? Tá bem. Na minha tela está partilhando beleza, mas na de vocês não, né? Agora está sim. A minha está ótima. Então a minha está muito bem. Eu Então, coloquei tudo bem. na Então, tela vamos embora. agora, professora. Se a senhora quiser, eu posso passar para você. Eu coloquei na tela. Então tudo bem, Caleb, porque está dando alguma incompatibilidade. De repente, queria entrar no OneDrive, estava viajando. Então, tudo bem, vamos nessa. Então, o tema que eu queria tratar com vocês, e aí tem um link com o que o Jorge já falou, é sobre maturidade e capacitação digital de empresas multinacionais brasileiras. Então, eu estou mexendo um pouco com as exportadoras, mas também com as empresas que já têm operações mais estabelecidas fora do país. Aí eu queria, então, propor para vocês uma agenda, Caleb, próximo para a nossa conversa, que primeiro eu vou rapidamente falar um pouco da minha... A Márcia falou dos meus cargos, disso, daquilo, mas um pouco temas que a gente vai pesquisando e que foram sendo objeto de interesse, de discussão, de trabalho com empresas ao longo dos anos, para ver como é que desemboca um pouco nessa questão que a gente está tratando hoje, ligada à transformação digital. Depois, a gente discutiu um pouco o que são essas empresas, né, as multinacionais brasileiras, e mostrar um pouco o resultado de pesquisas nossas, que eu acho que vão dar muita dica para as empresas exportadoras, empresas que estão nesse processo, de como elas podem estar se posicionando e desenvolvendo isso que a gente está chamando de uma cultura digital, quais são as oportunidades e, ao mesmo tempo, os desafios. Então, é um pouco esse roteirinho que eu gostaria de estar percorrendo com vocês nesses minutos que a gente vai estar juntos. Próximo. Então, rapidamente, o que eu estou chamando de uma jornada de mudanças, não é uma jornada de mudanças por cargos, isso ou aquilo, mas é uma jornada de mudanças por temas. E eu tive, então, a oportunidade, próximo, de trabalhar com temas ligados a relações de trabalho no país, a cultura, relações de poder, a de aprendizagem, de estratégia, e, mais recentemente, a partir dos anos 2005, 2006,
o fenômeno das empresas internacionais do Brasil. Primeiro as exportadoras e depois o que a gente chama das empresas multinacionais. Então, tem toda uma produção de livros daí sobre esse fenômeno da internacionalização das empresas brasileiras, das Brazilian multinationals, etc. Quais são as vantagens, quais são as desvantagens, não só do Brasil, mas de outros emerging countries, ou seja, dos países emergentes, né? Vocês lembram bem toda a moda dos BRICS, e como é que tudo isso entrou em pauta, não só na academia, mas principalmente no meio empresarial. O próximo. Então, olhando um pouquinho esse fenômeno de internacionalização, eu queria comentar com vocês quem são as empresas multinacionais brasileiras. Quando a gente pensa em multinacional, a primeira ideia que vem para a gente é quem? São as nossas multinacionais americanas, europeias, na indústria automobilística, na farmacêutica, mas e as nossas empresas que foram se internacionalizando? Então, a pergunta é quem são, né? E é muito interessante, se do lado das exportadoras, que é, no fundo, um primeiro passo para se internacionalizar, nós temos um número muito significativo de empresas, tá certo? Mais de 20 mil empresas. Eu não sei, na cidade de São Paulo, quantas exportadoras são, porque o survey só dá o número, né? Mas é um número significativo. Quando a gente fala de empresas que têm operação fora, ou seja, tem escritório, tem presença fora, ou já tem determinados representantes com operações fora, etc., esse número reduz muito. A outra pergunta é quando elas se internacionalizaram, para onde e por quê. Então, é um pouco isso que a gente foi pesquisando e fazendo surveys desde 2006. E nós estamos trabalhando com essas empresas. Então, no próximo, vocês vão ver que a gente tem mais de 350 empresas, que é um número significativo para as empresas que vêm crescendo, mas, ao mesmo tempo, comparado ao das exportadoras, é um número reduzido. E que tem mais de 2.000 subsidiárias no mundo todo. E aí é interessante, porque da mesma forma que a secretária falou, que o Jorge falou, que as empresas brasileiras exportadoras não dependem de um só país, no caso das nossas empresas também multinacionais, elas estão com subsidiárias em todos os continentes. E isso, para nós, é uma vantagem competitiva. Eu acho que a Aline falou isso bem no começo, isso é uma vantagem para as empresas brasileiras. Elas são pequenas, médias e grandes, e elas estão em diferentes segmentos, como no agrobusiness, na manufatura, em serviços. E a gente tem aquelas empresas que são mais tradicionais. Então, aqui, no caso, que estão ali do lado direito, a WEG, a BRF, a própria Rede Globo, etc., são empresas tradicionais que já estavam no Brasil, mas você tem empresas que já quase que nascem born global. E essas empresas já começam, por exemplo, as empresas como o Nubank já nasce global. Ela já nasce e nos primeiros anos já olhando para fora. Então, é possível uma empresa não precisar só crescer dentro do país, mas já crescer com esse mindset internacional. E isso é uma coisa que, a nosso ver, é bastante relevante. Próximo. Então, quando que elas se internacionalizaram? Se, no caso de exportação, o Brasil, desde a sua descoberta, praticamente, é um país exportador, tá certo? É um país exportador, primeiro, de minério, depois de commodities como café, o açúcar, etc., a cana. No caso das empresas que começam a ter operação fora,
é um fenômeno recente da década de 90 para cá e que vem crescendo gradativamente e que vai aumentando gradativamente. Então, é diferente, exportação é o primeiro passo, você ter operações fora é um passo mais significativo, porque tem comprometimento de recursos muito maior, né? Ora, e qual é a motivação? E aí eu começo a me apoiar muito nos surveys, nas pesquisas que a gente vem fazendo dentro da GV, no Centro Nosso de Estudos, que desde 2006 vem fazendo esses surveys. Então, no próximo... Então, eu, por exemplo, eu estou aqui usando informações, fizemos em 6, fizemos outro em 10, fizemos em 15 e agora 19 e 20. Então, a gente tem uma periodicidade. No passado, o pessoal se internacionalizava muito buscando o mercado, que é um pouco das grandes motivações das empresas exportadoras. É ampliando, tá certo, a sua presença no mercado. Depois de um certo momento, depois de ampliar essa presença no mercado, se começa a olhar o próprio processo, a eficiência. E, por fim, a questão mais relevante é o acesso à tecnologia, tá certo? Justamente a formas mais avançadas de competição no mercado internacional. Então, vocês olham ali, tá certo, que no início era muito mercado, mas depois começa a ficar muito mais importante os demais elementos, tá certo? Próximo. Agora, aí eu comecei a olhar, e aí só queria fazer um parênteses antes, que faltou uma introdução a esse tema. No último survey que nós nos deparamos, você pode até voltar um atrás, por favor, Caleb? Por favor. Então, aqui foi o survey de 2015. Quando chegou em 2019, nós dissemos, o próximo survey que nós vamos estar fazendo vai estar focando um aspecto, a nosso ver, muito importante da competitividade das empresas brasileiras, que é esse processo de transformação digital. Então, o survey que a gente conduziu em 19 e 20 focou a questão da transformação digital. E aí eu queria dar para vocês um parêntese pessoal. Durante 2018, 2019, eu estive participando de alguns debates com o pessoal da CNI, a Federal do Rio de Janeiro, com o Davi Kupfer, até que infelizmente já faleceu, sobre o quanto que as empresas brasileiras estavam ou não envolvidas com esse processo de transformação digital. E os resultados que apareceram foram muito desanimadores. E aí eu lembro que logo no primeiro semestre de 2019, ainda teve um seminário aqui em São Paulo, o Temer era presidente, abriu esse seminário, Meirelles e tudo mais, e se apresentou os resultados dessa pesquisa e se discutiu o para frente. Então, no próximo, os resultados mostravam que realmente as empresas ainda estavam na chamada indústria 1.0, tá certo? Que era lá bem mais atrasada, 38%, 38% na indústria 2.0, 20% na 3.0, que aí já tem automação, computadores, e apenas 4% na indústria realmente 4.0, e que eram empresas, então, organizadas em rede, com o uso do artificial intelligence, da inteligência artificial, de internet das coisas, enfim.
4% das empresas brasileiras pesquisadas, principalmente no setor manufatura, estavam realmente avançando no patamar necessário de transformação digital. Esse dado nos deixou todos assim meio desanimados. E agora? Aí eu disse, não, mas espera um pouquinho. Tem que ter um grupo que está mais exposto à competitividade internacional e que, portanto, tem que estar mais avançado. Será que o grupo das empresas multinacionais brasileiras está mais avançado? E aí que nós resolvemos, então, fazer esse survey voltado para a transformação digital. Próximo. Então, esse survey, tá certo? Tinha como pergunta, será que essas empresas que estão mais expostas à competição, que já têm uma certa mudança de mindset por estar expostas à competição, será que elas têm mais desenvolvimento tecnológico? Será que elas são, digamos, uma cauda positiva de transformação digital de empresas brasileiras? E aí elas podem ser, de alguma forma, um ponto relevante para inspirar as demais empresas, por exemplo, as empresas exportadoras? E aí a gente foi fazendo casos de empresas brasileiras. Por exemplo, a Home, né? Que começou na indústria automobilística e tem uma série na produção de motores e de outras coisas. A WEG, lá em Santa Catarina, tá certo? Que também tem motores elétricos, etc. A CIT, que está muito mais na área, tá certo? Do Lean Digital Transformation. Empresas como, no setor de serviços, como a Stefanini, depois a Griauli, a Embraer, que é sempre um ícone, tá certo, das empresas brasileiras. Será que essas empresas não estão mais adiantadas, não estão mais focadas nessa transformação digital? Então, isso nos motivou a esse survey e a gente, então, desenvolveu esse projeto, tá certo, sobre economia digital das multinacionais brasileiras. E o resultado deu bastante interessante. Então, eu acho que a gente podia olhar, então, como é que essas empresas estavam em termos de maturidade digital, tá certo? E como é que elas se inseriam nesse ecossistema de inovação brasileira, quer dizer, ou seja, na relação com os órgãos públicos, tá certo? Como já foi comentado pelo Luiz e outros aqui, como elas, com as demais empresas, com as startups, com as universidades, enfim, como é que elas estão inseridas nesse ecossistema de inovação brasileira. Bom, fizemos o survey, próximo, e naquele momento, a gente, de 228 empresas que a gente mandou o questionário, nós tivemos 91 respondentes, 40 na manufatura, 41 serviços, 6 na agrobusiness e 4 que a gente chamou Born Digital, quer dizer, empresas que já nascem digital. Por exemplo, uma das empresas conhecidas é o próprio Nubank. E a gente usou, no próximo, esse modelo que foi desenvolvido pela Catec alemã, e que olha essas 4 grandes capacidades, tá certo? Quais são os recursos computacionais e de banco de dados, como é que a empresa faz a capacitação das pessoas, qual é o modelo de gestão dessas empresas e qual é a cultura dessas empresas. Então, vocês veem que a parte tecnológica não é a única dimensão que tem que ser considerada. Outras dimensões precisam ser consideradas nesse processo de transformação digital. E, para nossa grata surpresa, a gente estava ao mesmo tempo fazendo entrevistas, pesquisando, mandando questionário, realmente a gente encontrou um grau de maturidade digital dessas empresas bastante interessante. Então, no próximo, vocês podem ver, a gente teria, então, as empresas, tá certo, colocadas a partir do nível 3, a gente achou empresas, tá certo, bastante avançadas, tá certo? E aí a gente foi vendo, né,
que as empresas estavam até um nível de mais de 4,5. Nós tínhamos um nível 1 até 5, tá certo? E vocês observam que as empresas nossas estavam bem avançadas. As que eram mais avançadas eram, obviamente, empresas born digital, mas as empresas do agrobusiness, que foi um número reduzido, estavam bem avançados. Gente, o que significa isso? O Jorge acabou de falar, o agrobusiness é um grande negócio exportador. Essas empresas estão, tá certo, expostas a uma competição internacional. Essas empresas precisam estar reagindo a essa competição e elas vão, então, desenvolvendo relações especiais com os institutos de pesquisa, com as Embrapas, etc., com as startups, com as agtechs, elas vão desenvolvendo relações com seus fornecedores, etc., por quê? Ou elas se transformam digitalmente e atingem essa maturidade, ou elas não sobrevivem no mercado. Depois, as empresas de serviços e, por fim, as empresas do setor de manufatura. Mas vocês podem ver que as diferenças são muito pequenas e o quadro muito positivo. Então, isso, inclusive, que a gente fez algumas comparações internacionais, e essas empresas se comparam às empresas alemãs, se comparam às empresas de outros países. Então, é um dado alentador em termos de Brasil. E aí, a gente começou a justamente se perguntar, no próximo, quais seriam, então, as capacidades, as competências dessas empresas, o que elas estão usando para navegar na era digital? Como elas navegam nessa era digital? Que capacidades elas foram desenvolvendo, tá certo, para poder competir? E aí a gente aproveitou não só dados desse survey, e aí a gente olhou as 5 capacidades que estavam já desenvolvidas e foi vendo o que essas capacidades estavam impactando tanto na organização interna da empresa, quanto nessa integração com os seus fornecedores, com os seus clientes, com as startups, com os órgãos públicos, com todo esse environment. Então, a gente tinha um olhar interno e um olhar externo. E aqui já eu estou pondo o modelo, porque foi modelos que a gente foi daí desenvolvendo para fins de papers, de artigos acadêmicos. E o que foi interessante, gente, aqui é o seguinte, quer dizer, se você é uma empresa que realmente está nesse processo de maturidade digital, para tomada de decisão e uma decisão diferente, você tem que olhar os dados, você tem que olhar as informações que vêm do seu cliente, você tem que olhar as informações que vêm do seu fornecedor, você tem que não ficar só no feeling do proprietário, do CEO, mas você tem que ter esse uso e um uso disso pela organização. Você tem que ter uma gestão, uma estrutura muito ágil de empresa, você tem que ter uma cultura diferente e você tem que ter pessoas capacitadas trabalhando com você. Então, é isso que a gente foi olhando. Ao mesmo tempo, nós fomos olhando a questão da cultura, que, a nosso ver, era importante. Próximo. Aqui eu não vou dizer a definição de cultura organizacional, mas no outro a gente pode até trabalhar. O que a gente foi vendo com relação ao desenvolvimento de uma cultura da empresa, tá certo? De políticas e práticas dessa cultura. Então, no próximo, a gente viu o quê? Primeiro, uma questão da liderança. Realmente, a gente tem que ter uma liderança, e aqui eu acho que as empresas exportadoras contam com bons exemplos, que esteja comprometida com o projeto e que esteja realmente
vestindo a camisa. Olha, o digital, a maturidade digital nos é importante. O competir fora nos é importante. Nós temos que ter essa cultura. Eu preciso ter essa estratégia voltada para o cliente, mas sustentado por dados, pela experiência do cliente. E aí tem um probleminha que não é trivial, gente. Muitas vezes as empresas coletam uma barbaridade de dados. Vocês já viram que qualquer entrada num site que vocês entrarem, que vocês fizerem, lá vem aquela coisa, nós temos cookies, eles tentam pôr o cookie, você diz que não quer cookie, aí você tem as empresas tentando pegar dados loucamente dos clientes, aí tem aquela montanha de dados, e aí ela se pergunta, o que a gente faz com esses dados todos? Será que a gente está entendendo o que é o nosso cliente? Será que nós estamos entendendo o que o nosso cliente está precisando? Então, o saber não só coletar os dados, mas usar o dado é um ponto muito relevante dessas empresas. E, volta antes, assumir o risco das decisões e aprender com os erros. É muito fácil falar, né? A gente dizer, não, a gente tem que ser uma empresa ágil, a gente tem uma empresa que erra e não tem problema, mas ninguém gosta de errar. E a liderança, muitas vezes, pune quem erra. E aí, como é que você trabalha, tá certo? O erro e a agilidade é uma mudança significativa, inclusive na liderança dessas empresas. E aí a gente trouxe até alguns exemplos, e eu tirei esses exemplos, não de entrevistas propriamente ditas, mas até de dados secundários, para mostrar como o Nubank, tá certo? A Stefanini, a WEG, foram se mexendo e acelerando a sua transformação digital, tá certo? Ao longo dos anos de pandemia, e a cultura foi muito relevante, tá certo? E aí, então, quer dizer, no Nubank, eles dizendo toda a questão da qualidade do serviço, da transparência, da liderança, da comunicação aberta, enfim, tanto com os empregados quanto para fora. Da Stefanini, né? Tem uma série de falas e de discussões com o Marco Stefanini dizendo que a gente tem que, nós tivemos uma mudança para uma cultura mais ágil, que permitiu que a Stefanini readequasse muito rapidamente o seu modo de trabalho. A própria WEG, tá certo? Foi muito interessante como elas conseguiram rapidamente converter uma unidade em uma fábrica, uma planta para fabricação de respiradores artificiais. E foi uma empresa que aproveitou, e aí até eu tive a oportunidade de estar conversando com o pessoal da WEG em março de 20, e eles comentando, né? Olha, a gente está em contato com a nossa planta da China, a gente precisa estar se preparando no Brasil, porque essa história do coronavírus e da pandemia vai ser muito mais séria do que a gente está pensando. E pareciam palavras meio, né? E realmente o fato de você estar com plantas no mundo todo, você está se comunicando, você está vendo como é que você está fazendo tudo isso, deu para a empresa, inclusive, essas possibilidades, e foi bastante interessante. E, justamente, esses exemplos mostram todos o que a gente está chamando dos desafios e as oportunidades para essa transformação digital. E com essa, para que eu gostaria de estar podendo debater com vocês. O primeiro desafio que eu acho, gente, é esse desenvolvimento de o tecer uma cultura digital, que implica, inclusive, mudar relações de poder na empresa. Quer dizer, eu não posso ter só o empreendedor, o proprietário, o CEO tomando decisões, tá certo? Eu tenho que ter muito mais confiança nos dados e ter uma decisão e ter uma tomada de decisão muito mais partilhada. Se aquela área sabe melhor o que é a necessidade desse cliente, a experiência desse cliente, se eu sou uma empresa exportadora
eu vou ter que estar coletando dados, tá certo? Sobre essa experiência do meu cliente com o meu produto, tá certo? E saber como é que eu estou usando esses dados para transformar o meu negócio. Isso, gente, é uma mudança de cultura, e é uma mudança de cultura significativa. O segundo ponto, desenvolver esse mindset digital, combinando nativos e migrantes digitais. O que significa isso, gente? Eu sou uma pessoa que sou uma migrante digital. Eu sou uma pessoa que não nasceu a minha geração não foi, tá certo, tão apta e tão rápida no aprendizado digital. Mas, como todos os professores, a hora que começou a pandemia, tá certo, nós viramos a chave rapidamente de alguma coisa que se usava esporadicamente para, em menos de uma semana, estar só trabalhando digitalmente, tá certo? Quer dizer, a gente rapidamente tinha que dar aula, fazer reuniões, se conectar com o mundo inteiro digitalmente. Ou seja, nós somos migrantes com todas as dificuldades. Agora, eu tenho gerações, as gerações dos nossos alunos lá na GV, eles já são muito mais nativos digitais. E quem tem filhos e netos e vê as crianças, tá certo, brincando com o celular, brincando com o joguinho e tal, aí você vê realmente o que é o nativo digital hoje, como eles estão lá na frente em relação a gente. Como é que você compatibiliza essa turma, tá certo? Como é que você faz eles trabalharem junto? E aí você vai tendo que desenvolver as suas políticas e práticas de gestão de pessoas, tá certo? Compatíveis com esses novos cenários. Desenvolver as relações com as startups, tá certo? E aí é toda a história do ecossistema de inovações. Como é que a empresa está desenvolvendo a relação com uma startup, tá certo? Que está desenvolvendo esse produto, não está desenvolvendo aquele produto. Se eu sou uma grande empresa, tá certo? Se eu sou um Banco Itaú, eu estou desenvolvendo o Cubo e todo aquele meu sistema de startup. Se eu sou uma empresa exportadora, com quais startups que eu vou me envolver e o que vai ser os termos dessa relação? Monitorar o tempo todo o cenário local e internacional. A palestra do Jorge coloca exatamente isso, quer dizer, o quanto que eu vou ter que estar envolvido em cadeias globais, cadeias de produção globais, o quanto que eu vou estar envolvido em regionais, o quanto que eu vou estar envolvido no local, tá certo? E aí, por fim, at last but not at least, rever a própria estratégia de internacionalização tradicional. Será que eu vou estar com a exportação, operações internacionais, ou eu vou estar muito mais fazendo isso pelas plataformas? Como é que eu vou estar fazendo a minha estratégia de internacionalização? Como é que eu posso, inclusive, estar acelerando? E aí que eu acho que a São Paulo Negócios tem um papel fundamental no acelerar essa estratégia de internacionalização das nossas empresas. Então, era um pouco esse o recado e a conversa que eu queria ter com vocês, e obrigada novamente pelo convite. Acho que foi realmente uma oportunidade muito interessante de estar com vocês essa tarde. Obrigada. Eu quero agradecer aí aos dois, professor Jorge e professora Maria Tereza, pelas apresentações, dizer que tem muito conteúdo importante e interessante aqui que as empresas devem prestar atenção, né? Eu acho que a pandemia trouxe aí para nós uma necessidade urgente de mudanças, né? A gente percebe isso e muita coisa não teve escapatória, a gente teve que aceitar sim ou sim, né? Então, acho que nesse sentido há coisas positivas que a pandemia trouxe, principalmente naquilo que o professor Jorge mencionou com relação às cadeias de suprimento, né? Nós somos obrigados, por vezes, a olhar para os nossos mais próximos, porque não conseguia insumo da China, não conseguia que chegasse material para a gente aqui. O Brasil, inclusive, passou a desenvolver uma série de produtos que não desenvolvia, que comprava, que importava,
por conta da pandemia aconteceu isso. A vacina, né, é um exemplo a vacina Coronavac é um exemplo disso, né, apesar de comprar insumo chinês, ela foi desenvolvida aqui no Brasil, e o Brasil passou a pesquisar para poder fabricar o insumo aqui, né? O caso que a professora falou aí da empresa que passou a fabricar os respiradores, a WEG, né, que é um caso emblemático também, né? Então, eu acho que tem ensinamentos importantíssimos e fundamentais aqui nessas duas apresentações. A gente vai disponibilizar para todo mundo que está aqui as duas apresentações, e eu quero que a Dani abra aí para as perguntas de todo mundo. Sim, pois não, Márcia. Por enquanto nós só recebemos aqui parabéns pela 5ª edição da São Paulo International Business. A Cláudia Gil pediu a gentileza se o professor Jorge poderia compartilhar, e aí se quiser mandar para a gente compartilha no chat, ou colocar direto no chat, o link da revista de administração que o professor mencionou durante a apresentação, tá? Pode enviar para o nosso time ou colocar direto. No chat agora. Uhum. Ok, obrigada, professor. Na verdade, não tem mais nenhuma pergunta no chat, mas nós recebemos algumas perguntas antecipadamente, e eu vou colocá-las aqui para os palestrantes. A primeira, acho que é direcionada ao professor Jorge Carneiro. Professor, como as empresas brasileiras podem melhor se apropriar de seus atributos diferenciados e obter maior êxito nas exportações, na sua opinião? Vamos lá, a pergunta é boa, mas é muito ampla, né? O que são características, digamos assim, favoráveis das empresas brasileiras de uma forma geral? É a capacidade de adaptação, a capacidade de não ficar paralisado quando acontecem eventos inesperados. Essa é uma capacidade muito importante no momento em que você está com mais risco na ruptura das cadeias de suprimento. Mas não adianta simplesmente você ter capacidade, ou ter, digamos assim, uma vocação para não se paralisar e reagir se você não criou as condições para poder reagir. E as condições para poder reagir é você estar relacionado com mais fornecedores, pode não estar com contratos com todos, mas mapear vários fornecedores de vários países, porque há um problema que pode ser que a ruptura venha por questões acima das empresas, né, políticas, né? Então, esse mapeamento, esse pré-relacionamento, ter informação, então o relacionamento com o São Paulo Negócios, com a Apex, participar dessa rodada de negócio, desse matchmaking, é essencial. Então, nós já temos a propensão a reagir. Precisamos criar as pré-condições para poder ter os recursos para podermos reagir. Ok. Obrigada, professor. A próxima que a gente recebeu com antecedência, acredito que seja algum seguidor aí da professora Maria Tereza, diz o seguinte: empresas que obtiveram melhores resultados no período de pandemia foram justamente as que investiram em mudança de mindset, seja explicitando aos seus clientes com clareza os valores e a cultura de sua empresa, seja tendo agilidade nas respostas das demandas dos clientes e inovando em processos e produtos. Nesse sentido, qual seria o seu conselho para o sucesso na tarefa de mudança de mindset, professora? Microfone, professora. Obrigada. Não é trivial você ir mudando o mindset, tá certo? Eu acho que a crise nos faz acelerar muito. E a gente viu como, durante a pandemia, se acelerou, tá certo? O mindset voltado para o digital, como não se tinha anteriormente. Vou dar um exemplo assim muito, não é da nossa área, mas é um exemplo que nós todos vivenciamos. Vocês comentaram, tá certo? A Márcia comentou como é que a gente foi desenvolvendo, tendo produtos inovadores, as vacinas, a vacina da Coronavac, etc. Ora, se vocês observarem o setor de saúde era extremamente refratário ao digital, tá certo?
você tinha uma dificuldade enorme para acessar uma série de informações, como é que se compilava as suas informações, como é que era o seu relacionamento, por exemplo, com uma clínica, com um médico. Em 2 anos, a gente fez uma mudança 180 graus, vocês concordam? Eu, pelo menos, pessoalmente, nunca tinha feito uma consulta digital até a pandemia, tá certo? Quer dizer, ou seja, os médicos aceitaram que uma consulta digital era alguma coisa que você chegava àquele cliente e era importante, né? Da mesma forma, eu acho que aconteceu com as empresas. Uma série de coisas que eram feitas, tá certo? Direto com o consumidor, você teve que se reinventar, né? E passar a um serviço por delivery ou um uso de outra maneira de relacionamento com o seu cliente. Você teve que começar a olhar a tua cadeia de suprimento com novas questões e novas propostas, ou seja, uma série de pressões te fizeram reagir mais rapidamente e mudar o teu mindset, tá certo? Para olhar que a gente precisa ter, então, justamente essa cultura mais ágil, uma cultura mais descentralizada no processo decisório, um olhar informações que vêm do cliente, tá certo? Olhar informações que vêm de outras fontes, enfim, essa mudança toda de mindset, com a pandemia, claro que é muito mais visível. Agora, nenhum de nós está querendo viver de pandemia em pandemia ou de crise em crise, embora a gente esteja naquela ideia do VUCA, né, do ambiente que é volátil, toda aquela coisa que a gente já tem sempre falado. Sabe, é complexo, etc. Mas o que a gente vai estar observando é que ou as empresas têm essa mudança de chave, essa mudança de mindset muito mais presente na sua agenda, ou elas têm muito mais dificuldade para competir, não apenas no cenário internacional, mas no cenário local. Quer dizer, como é que ela compete com uma outra empresa que chega aqui, tá certo? Toda plugada nessas novas tecnologias, etc., etc., se ela está naquilo que eu comentei do relatório da CNI, lá atrás, numa indústria, manufatura, linha de montagem, organização de trabalho mais tradicional do mundo. Vamos ter que fazer essa mudança mais rapidamente, se a gente quer que as nossas empresas continuem competitivas e bem integradas num mundo que está exigindo cada vez mais, não só resultados econômicos, mas resultados sociais, ambientais, etc., né? Então, eu acho que é um pouco por aí, ok? Tá certo. Obrigada, professora. Márcia, quer comentar alguma coisa? Passar para a próxima? Eu vi que tem uma pergunta da Isso, Bimap, né? é do Rodrigo que eu vou agora, isso. Nós temos mais perguntas que chegaram com antecedência, mas vamos priorizar, o professor disse que tem compromisso, a gente vai priorizar quem está aqui conosco, né, prestigiando o evento. Eu acho que então, a gente vai até 5h30, né? Isso, eu acho que é o limite, Tá certo, professora. Então, o Rodrigo Iglesias, que é parceiro aí da Bimap, né, ele mandou uma pergunta que qualquer um dos dois ou os dois podem responder, que é o seguinte: os palestrantes acreditam que o Brasil tem capacidade de transformar, ao longo do tempo, de um país exportador de commodity para um exportador de produtos com valor agregado? Vocês acreditam que as políticas para promover as exportações atendem às necessidades das empresas? Exemplo: hoje as empresas não possuem políticas de seguro de crédito para exportação. Somente conseguem apoio com empresas privadas que seguram valores acima de 1 milhão e, para quem inicia, esse montante pode demorar muito para a empresa alcançar. Fique à vontade, colocou aberta para os palestrantes. Jorge, você quer começar? Eu posso começar. Obrigado. Em termos de exportação de commodities, algumas das nossas commodities têm muito valor agregado. Alguns dos nossos produtos agrícolas, eles já são produzidos, digamos assim,
sem agrotóxicos, por exemplo. Eles são, alguns deles já são até funcionais, têm aditivos funcionais, tá certo? Que melhoram a saúde das pessoas, estão sendo exportados, estão sendo pouco vendidos no Brasil. E, de qualquer forma, tem tecnologia do processo de produção, assim como o petróleo do pré-sal, tem muita tecnologia ali. Mas, então, vamos lá, tecnologia nós temos. Agora, boa parte ainda dos produtores se satisfez em não investir demais em produtos mais sofisticados, além do básico. Então, são fornecedores. Agora, é difícil você dizer o seguinte: por que as empresas fazem isso? Porque estão encontrando clientes, tá? Porque é mais fácil, quer dizer, você não tem que investir para ficar melhor, mas você fica dependente. Você nunca vai ser alguém que você seja essencial. Tá? Agora, é uma questão realmente de política de país, eu acho também, certo? Veja a China, os fornecedores da China não estão atingindo a competência tecnológica de um dia para o outro, nem por investimentos próprios, foi uma política de Estado. Porque os investimentos, se alguns deles dão errado, eles são a fundo perdido. Então, as empresas preferem não fazer. Eu acho que falta uma política de Estado, tá certo? Para fomentar as empresas. Não quer dizer que tem que passar a mão na cabeça das empresas e dizer assim, coitadinhas, erraram, vou pagar os custos. Não, mas saber tratar portfólio, tá certo? Vários investimentos, alguns vão dar certo, alguns vão dar errado, mas o governo precisa... Só o Estado de São Paulo talvez faça isso, e o BNDES fez isso um pouco, mas pouco, muito pouco. Então, a gente vai continuar assim sendo, dependendo de produtos básicos. Maria Tereza? Olha, eu concordo com tudo que você comentou, e concordo com essa ideia de que tem um sair da zona de conforto. Agora, eu sinto que a gente tem em todos os setores empresas que são extremamente competentes tecnologicamente, não são só commodities, tá certo? E que estão exportando significativamente. Fora todos os nossos exemplos do tipo da Embraer, etc., se você olha uma empresa num setor de cosméticos, por exemplo, como a Natura, tá certo? Ela, além de ter outras empresas e ter fábricas fora, ela tem uma exportação, tá certo? E é um produto que é todo desenvolvido com todos os padrões de sustentabilidade, com toda uma série de propostas. Então, há que ter também uma vontade da empresa de sair dessa zona de conforto, mas eu dou conta do mercado interno que só tem essas e essas demandas, e eu vou, tá certo, tá exportando. Por quê? Na hora que eu começo a exportar, eu tenho muito mais chance, tá certo, também de combater, não combater é uma expressão muito forte, mas de competir, tá certo, no mercado interno. Uma das chaves do sucesso do modelo coreano era que o governo coreano dizia o seguinte: tudo bem, vocês têm proteção, mas isso aqui é um país pequenininho, não dá para vocês ficarem felizes no mercado interno, vocês têm que aprender a ser competitivas fora. Vocês têm que aprender a estar exportando, até colocando seu produto fora, que senão a coisa não vai para frente. E vocês se lembram, eu pelo menos sou de uma geração que carro japonês era uma porcaria e hoje em dia você tem um Toyota absolutamente, né, top de linha, ou o carro coreano, quer dizer, a gente viu como eles foram, tá certo, tendo produtos com alto valor agregado, né? Mas foi um pouco também exportando, né? E depois produzindo fora. Complementar o que você está falando, eu concordo totalmente com o que você falou. Também cabe às empresas. A gente tem um sem número de exemplos de empresas no Brasil que nunca dependeram de governo e são líderes nos seus mercados. Vamos lá. BRF é uma delas, Tigre, Marco Polo, Natura, Boticário, TV Globo, quando atuava no mercado internacional, Ambev. Não precisaram de governo. Desenvolveram as suas capacidades aqui, antes, para o mercado nacional. De investir em marketing, investir em processos, de investir em qualidade de produção, tudo isso. Então, há um caminho mais longo. Agora, quando você tem ainda todo um apoio, como SP Negócios e tudo mais, vamos pegar com as duas mãos, meu. Eu acho que é por aí, né?
Eu queria complementar o que vocês estão dizendo, que, assim, na verdade, o que vocês falam é muito, muito importante, porque há que haver, de qualquer forma, uma mudança de mindset no sentido de enxergar como deve se dar esse processo, né? Não é só top-down, mas há um investimento por parte das empresas em qualificação das pessoas, né? Em busca de informações adequadas, entender o que o cliente quer. Isso tudo não vai ter política governamental que vá financiar. Isso é um investimento da própria empresa, né? Então, as empresas têm que entender que, para sucesso, o sucesso não vem sem investimento, né? O sucesso requer investimentos, né? Eles estão tocando uma pesquisa muito importante aí, que eu vou pedir até para o professor Jorge falar um pouquinho mais, em que a São Paulo Negócios é uma das apoiadoras do processo de pesquisa deles, em que eles querem conversar com as multinacionais brasileiras e entender como essas multinacionais podem atuar no país de modo a permitir uma melhoria das condições socioambientais e sociais do país onde elas atuam, né? Obrigado, Márcio, por falar nisso, porque realmente a gente está estudando como é que grandes empresas, particularmente multinacionais, mas também grandes empresas, podem contribuir para um desenvolvimento inclusivo dessas populações vulneráveis e de uma forma criativa. As grandes empresas aprenderam muito a vender para a classe média, tá? Mas veja só, quando você vai vender para populações que moram em comunidades carentes, o marketing tem que ser diferente, a logística tem que ser diferente, várias dessas funções podem ser desempenhadas melhor por pessoas das próprias comunidades. Treinamento, por exemplo, até avaliação de crédito, pós-venda, claro, o marketing também ajudar no desenvolvimento de produtos, distribuição, e essa capacitação local das populações carentes é muito pouco aproveitada pelas grandes empresas, principalmente pelas multinacionais. Então, estamos trabalhando nesse estudo, a São Paulo Negócio realmente é a nossa parceira, e esse daí só se consegue com algo multi-atores, multi-stakeholders, vai precisar de treinamento, capacitação, vai precisar talvez de questões mesmo financeiras, ou seja, forma de acesso a crédito, tudo isso. Mas a gente quer buscar, não adianta mais a gente continuar estudando, já faz tempo que a gente não estuda só isso, como tornar as empresas mais lucrativas, já sabemos. É como fazer com que as empresas trabalhem para um mundo mais justo, mais sustentável, mas principalmente mais justo. Não basta as empresas fazerem o seguinte, vou ganhar dinheiro e vou tentar não fazer nada errado. Não, tem que se fazer o seguinte, o que eu posso fazer para um mundo melhor e, ao mesmo tempo, ganhar dinheiro? Mas pensar como é que podemos trabalhar para um mundo melhor. Não sei, Dani, se nós temos aí mais... Temos mais duas, não sei como é que a gente está de tempo. Eu queria aproveitar, Márcia, dar um recadinho aqui operacional, pedir para os participantes aqui que estão ainda nos acompanhando não esquecerem de preencher o formulário de avaliação do webinar, que é muito importante para nós, né? Inclusive porque lá tem um campo que os próprios participantes podem sugerir outros temas para a gente poder trazer aqui, né, para o nosso SP International Business. Professor, dá tempo de mais uma pergunta? Vou ler mais uma que a gente tinha recebido. O senhor é coordenador do One MBA, que tem formado lideranças globais. Quais são as principais competências que um CEO de uma empresa deve desenvolver para o cenário pós-pandêmico? São principalmente competências comportamentais e sociais. Vamos lá, as competências técnicas continuam sendo necessárias. Competências em operações, competências em estratégia e finanças, é necessário. Mas as competências comportamentais, do tipo resiliência mesmo, ter capacidade de você não ficar paralisado quando acontece algo surpreendente, capacidade de empatia, de motivação de pessoas, capacidade de dar e receber feedback, capacidade de você trabalhar em redes de relacionamento, em parceria, capacidade de autoconhecimento também, você saber os seus limites e saber como superá-los, saber que alguns deles você vai ter que lidar, capacidade de você entender os seus próprios vieses que às vezes dificultam você tomar certas decisões, saber que nós somos todos decisores incompletos, imprecisos, mas o autoconhecimento é essencial. É nisso que a gente trabalha muito. E liderança. Tá certo? A gente trabalha a capacidade do seguinte, quem vem para o programa One MBA são pessoas que já têm experiência profissional. Tipicamente pessoas na faixa de
34 a 40 anos, ou seja, já acumularam experiência. Se forem empreendedores, podem vir mais jovens, que um empreendedor de 28 anos aprendeu muito mais do que eu aprendi em quase 60 anos de vida, tá? Só porque já abriu e fechou 2, 3 empresas com 25, 28 anos, tá bom? Muito bem. Então, mas são pessoas que já lideraram, se lideraram a si mesmas, agora lideram outras pessoas, e precisamos de outras habilidades para liderar pessoas, e já estão liderando organizações, tá? As habilidades mudam para esse diferente nível de liderança. É isso que a gente trabalha. E trabalhamos muito no One MBA a questão da multiculturalidade. Como fazer tudo isso quando você tem pessoas com mindset diferente por conta das suas culturas, diferentes visões do que é hierarquia, diferentes percepções do que é certo, o que é errado, diferentes entendimentos de questão do o que é digamos assim, pontualidade ou não, como dar e receber feedback também em diferentes culturas, tudo isso a gente trabalha fortemente. Trabalhamos isso durante 1 ano e meio com equipes globais. Tipicamente, uma turma do One MBA tem mais de 20 nacionalidades diferentes entre os seus alunos. Precisamos de mais diversidade, hein, de mulheres. Hein? Os programas executivos, de uma forma geral, não são na FGV, estão populados por homens, tá? Homens brancos corporativos, tá? Precisamos também de mulheres transgêneros, que não temos, tá certo? Em nenhum programa executivo que eu conheça, transgêneros, pessoas negras, empreendedores executivos, tá certo? Então é isso, tá? Precisamos dessa variedade, dessa diversidade. Obrigada, professor. Márcia, Bom, a última pergunta para a professora Maria Tereza, são 17h20. Bom, professora, a cidade de São Paulo é sede de um grande número de startups. Como é possível promover a aproximação delas com o universo industrial, na sua opinião? E eu acho que a gente tem, isso é um caminho é uma ótima pergunta, e é um caminho de duas mãos. Quer dizer, as startups, elas, durante um bom tempo, ficam incubadas. Nesse processo de incubação, elas já têm a relação com as empresas e elas têm que estar desenvolvendo essa relação até como um dos produtos, tá certo, de todo o investimento que elas já receberam. Então, esse é um caso que elas vão acontecendo dessa maneira, ou elas já são, de alguma maneira, incubadas, ligadas a uma empresa, tá certo? Eu dei o exemplo do Cubo com o Itaú, e outras empresas, tá certo, têm essa relação. Elas geralmente vão estar procurando os seus clientes, né? E ao procurar os seus clientes, elas vão também tendo essa relação com as empresas que a gente chama as grandes empresas incumbentes, as empresas já tradicionais. Então, é um processo que a empresa procura a startup, tá certo? E ela procura nas mais diversas formas de relacionamento, formando certos contratos de parceria, formando certos contratos de desenvolvimento de produto, ou até, num certo momento, adquirindo essa startup, tá certo? E aí, a startup, o empreendedor já passa para uma outra aventura, tá certo? Enfim, é justamente nesse processo que você vai criando toda uma fonte de inovação tecnológica, uma inovação de produto, uma inovação de processos, uma inovação na relação com o cliente. Quer dizer, você tem um número enorme de inovações que vão aparecendo para a empresa. Então, são diversos os caminhos, tá certo? E a gente olha as histórias do pessoal todo que foi desenvolvendo dentro das universidades. Eu conheço alguma coisa sobre a USP, e conheço lá na FGV, e conheço internacionalmente. Os caminhos são múltiplos, mas é um jogo de mão dupla, tanto da parte da empresa quanto da parte da startup. Bom, a gente está assim no finzinho aí do nosso encontro, né? Eu, em nome da São Paulo Negócios,
Quero agradecer muito os nossos 2 palestrantes, pedir desculpas em nome do Dr. Aloysio, que tinha um outro evento às 5 horas, por isso que ele teve que sair, com pesar, inclusive, ele disse, porque estava muito interessante, mas, assim, agradecer muito a participação de vocês, dizer que foi uma honra tê-los conosco no evento de abertura da SP International Business. Dizer ainda para as empresas que estão aqui presentes que as inscrições seguem abertas para participar de algumas das atividades da São Paulo Negócios. Por favor, estejam conosco aí nos próximos webinars, nós vamos postar nas nossas redes sociais, pedir encarecidamente que preencham o formulário de avaliação, porque ele não é uma mera formalidade, para nós é um material de trabalho valioso, que a gente olha e lê ficha por ficha, entende quais são os pontos de melhoria, aquilo que a gente pode aprender com as empresas para poder fazer melhor as nossas entregas e também, logicamente, saber aí os pontos positivos que vocês encontraram nas palestras que a gente ofereceu e nas atividades que a gente oferece. Dizer que a São Paulo Negócios existe para apoiar as empresas no esforço exportador, né? Seja na internacionalização, seja na promoção de negócios, seja em tarefas aí relacionadas a regulatórios, certificações, enfim, uma série de atividades que as empresas que estão no processo exportador enfrentam aí no seu dia a dia, né? Dizer que as 2 apresentações vão ficar disponibilizadas para vocês e que esse material todo vai estar no canal do YouTube da São Paulo Negócios, assim que possível, assim que a gente conseguir subir isso tudo no canal. E agradecer a presença de todos, das entidades parceiras, das câmaras que tiveram aqui conosco, dos palestrantes, não sei se eu estou esquecendo alguma coisa. Dei todos os recados, Dani? Sim, compreendo. E agradecer ao meu time, né, que está aqui comigo, embaixo de sol, embaixo de chuva, de noite, de dia. É isso aí. Então, um abraço a todos, muito obrigada. Abro a palavra aí para os 2 palestrantes se despedirem. Para agradecer, muito obrigado. É uma honra, como sempre, participar desses eventos da São Paulo Negócios e trabalhar em parceria com a São Paulo Negócios. Muito obrigado. Eu também quero agradecer, acho que foi uma relação extremamente positiva, relação de ganha-ganha, e foi um prazer estar com vocês durante essa tarde. Boa sorte a todos. Muito obrigada a todos.